Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Renê e hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre cadeia e teia alimentar. Eu recomendo, se você ainda não assistiu a primeira videoaula sobre os conceitos básicos de ecologia, você volta, assiste lá e depois você vem assistir essa videoaula, beleza? Então, se você está curioso para saber o que é a cadeia alimentar, o que é a teia alimentar e como ela acontece, eu já peço para você, clica no gostei, se inscreve no canal e é importantíssimo que você também compartilhe com seus amigos e ative o sininho para que você possa receber as próximas videoaulas, beleza? Então vamos agora para a nossa videoaula. Então galera, vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser sobre cadeia e teia alimentar, beleza? Então vamos lá. Professor, mas o que seria uma cadeia e uma teia alimentar? Então vamos lá entender. São sequências de relações alimentares que acontecem entre os seres vivos, certo? E nós temos dois grandes grupos que vão fazer parte dessa cadeia e teia alimentar. Mas se você ainda não entendeu, de uma forma bem simples, para você entender o que é uma cadeia ou uma teia alimentar, são sequências que acontecem na natureza em que um organismo vai servir de alimento para outro organismo, beleza? Agora a gente vai entender como é que isso acontece, certo? A cadeia e a teia alimentar, elas são formadas pelos produtores, certo? O que são os produtores, professor? São seres autotróficos. E o que são seres autotróficos? São seres que produzem o seu próprio alimento, por exemplo, as plantas, certo? A cadeia e a teia alimentar, elas também são formadas pelos consumidores. Quem são os consumidores e o que são? São organismos heterotróficos, ou seja, seres que não produzem o seu próprio alimento, por exemplo, os animais, certo? Nós também não podemos esquecer de vamos dizer assim, de uns organismos, na verdade, micro-organismos muito importantes, tanto na cadeia como na teia alimentar, que são os decompositores. Os decompositores, eles vão ter um papel muito importante nessa sequência biológica, tanto da cadeia quanto da teia alimentar, porque são eles que reciclam a matéria, certo? Eu vou falar daqui a pouco sobre os decompositores de forma mais aprofundada. Segura aí que eu chego já neles, beleza? Agora a gente vai entender o que são os consumidores de uma cadeia e de uma teia alimentar. Vamos lá. Os consumidores, eles podem ser primários. O que são consumidores primários, professor? São os herbívoros ou os carnívoros, por exemplo, o esquilo, certo? E o ser humano. Mas, professor, o que seriam consumidores primários? Os consumidores primários vão ser aqueles organismos, os primeiros organismos a se alimentarem do organismo autotrófico, ou seja, do organismo que produz o seu próprio alimento. Por que é um herbívoro ou um onívoro? Porque os herbívoros se alimentam de quê? De plantas ou vegetais, e os onívoros também se alimentam, além de plantas e vegetais, eles se alimentam de carne, mas eles podem se alimentar de vegetal. Por isso que o consumidor primário sempre vai ser ou um onívoro ou um herbívoro, beleza? Nós também temos consumidores chamados de secundário, terciário, quaternário. Isso vai depender do nível trófico que eles ocupam, beleza? Por exemplo, no caso do leão, certo? Professor, o que são esses consumidores secundários, terciários e quaternários? São organismos da cadeia alimentar, especificamente também da teia, certo? Que eles vão se alimentar de outros animais. Por isso que eles são chamados de carnívoros, beleza? Então vamos seguindo. As cadeias alimentares, elas apresentam o chamado nível trófico, assim também como as teias alimentares, certo? Então vamos entender. O que é um nível trófico? É a posição em que o organismo se encontra na cadeia ou teia alimentar. Como assim, professor? Vamos entender melhor isso. O nível trófico de um organismo é o local onde ele se encontra numa cadeia alimentar ou numa teia alimentar. E ele pode ocupar 3 lugares básicos, que são os 3 níveis tróficos que a gente vai acompanhar agora. Os níveis tróficos são divididos em 3, são eles: o de produtores, ou seja, o primeiro nível trófico sempre vai ser dos produtores, porque são eles que, utilizando a energia do sol, produzem a matéria orgânica que vai servir de alimento para os demais seres vivos
da cadeia ou teia alimentar. Outro nível trófico presente também são os dos consumidores. Os consumidores, eles, como o próprio nome já nos ajuda a entender, eles vão se alimentar dos produtores e também de outros animais ao longo da cadeia alimentar ou da teia alimentar, beleza? E nós também não podemos esquecer que nós temos os decompositores. Para que eles servem? Eles vão ocupar o nível trófico de decompor a matéria, da reciclagem da matéria. Então não esqueça, nível trófico é a posição que um organismo se encontra na cadeia ou na teia alimentar. Que posição é essa, professor? Posição de produtor, consumidor ou decompositor, beleza? Então vamos lá. Eu quero que vocês acompanhem esse esquema para vocês entenderem melhor sobre níveis tróficos da cadeia alimentar. Nós temos um produtor. O que é o consumidor primário, professor? É o primeiro ser vivo que se alimenta do produtor, ou seja, do organismo autotrófico. Lembrando, pessoal, que a origem da seta está mostrando aonde a seta se origina, observe no slide, é o organismo, certo? O ser vivo que vai servir de alimento para o seguinte da cadeia alimentar, certo? E a ponta da seta quer dizer quem é o consumidor, ou seja, esse consumidor primário, que vai ser ou um herbívoro ou um onívoro, vai se alimentar desse organismo autotrófico, que é o produtor. Quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. Da mesma forma, quem se alimenta do consumidor secundário será o consumidor terciário. E todos eles vão ser decompostos, beleza? Pelos decompositores. Entenderam? Vamos entender melhor isso agora. Os produtores ou o produtor, ele sempre vai ocupar o primeiro nível trófico, que é formado pelas algas, plantas e bactérias que podem produzir o seu próprio alimento. Pessoal, sempre, o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar ou de uma teia alimentar vai ser formado pelos produtores. Por quê? Porque são eles que produzem a energia a partir do sol. Eles são os únicos organismos capazes, certo, de produzirem o seu próprio alimento. Ou seja, eles vão fornecer energia para todo o restante da cadeia alimentar. O consumidor secundário, pessoal, o consumidor primário, perdão, ele vai ocupar o segundo nível trófico. Por quê? Ele vai se alimentar do produtor. Aqui nós vamos ter os herbívoros ou os onívoros, certo? O consumidor secundário, ele vai ocupar o terceiro nível trófico, certo? E serão os carnívoros. Por que carnívoros, professor? Porque eles vão ser seres vivos, organismos que vão se alimentar de outros animais, entendeu? Nós vamos ter nessa cadeia alimentar o quarto nível trófico, certo? Que serão os grandes predadores, que também serão carnívoros. E nós também temos os decompositores, o último nível trófico, certo? Que são as bactérias e os fungos que vão fazer essa reciclagem da matéria, entendeu? Então não esqueça, nível trófico é o local onde um ser vivo ocupa na cadeia alimentar, certo? Ou na teia. Pode ser produtor, consumidor ou decompositor, beleza? Então vamos seguindo aqui. Eu trouxe um exemplo para vocês entenderem melhor. Nós temos o capim. O capim ele é um organismo autotrófico, ou seja, ele produz o seu próprio alimento. Então, ele vai ocupar o primeiro nível trófico de produtor. O gafanhoto se alimenta do capim. Ele é o consumidor primário, porque ele se alimentou do primeiro nível trófico, ou seja, do produtor, certo? O sapo vai se alimentar do gafanhoto. Ele vai ocupar o terceiro nível trófico e será o consumidor secundário. E a cobra vai se alimentar do sapo, sendo consumidor terciário, porque ela se alimentou do sapo, beleza? E vai ocupar o quarto nível trófico, beleza? Então vamos seguindo aqui. A cadeia alimentar pode ser definida como a relação de alimentação existente entre seres vivos de um ecossistema. Ela mostra de maneira unidirecional como a energia e os nutrientes fluem, onde um ser vivo vai servir de alimento para apenas um outro ser vivo. Pessoal, é importantíssimo que vocês entendam isso. A cadeia alimentar ela tem uma diferencinha, tem outras diferenças, mas essa é uma bem básica da cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, um ser vivo só vai servir de alimento para um único outro ser vivo, certo, pessoal? Se um gafanhoto ele vai servir numa cadeia alimentar que eu mostrei anteriormente, de alimento para o sapo, ele só pode servir de alimento para o sapo. Se ele servir de alimento para outro ser vivo, isso deixa de ser uma cadeia alimentar e passa a ser uma teia alimentar, beleza? Então lembre-se,
uma cadeia alimentar, um ser vivo ele só serve de alimento para outro ser vivo, beleza? Vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Nós temos o produtor, essa árvore, certo? Nós temos esse animal que vai ser consumido por esse carnívoro e esse carnívoro será decomposto pelos decompositores. Renê, o que são essas setas? Calma que eu vou explicar para vocês o que são isso, beleza? Vamos lá. Toda cadeia alimentar, ela apresenta um fluxo de energia. O que é fluxo de energia? É toda a energia, ou seja, matéria orgânica, biomassa, que vai percorrer ao longo de cada ser vivo da cadeia alimentar. Então vamos entender como é que acontece esse fluxo, esse caminhar do fluxo de energia. Beleza? Então vamos lá. O fluxo de energia na cadeia alimentar, ele é unidirecional. O que é isso? Unidirecional. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que ele sempre segue o sentido produtor, consumidor, decompositor. Entenda, pessoal. Quando eu digo unidirecional, eu estou querendo dizer que a energia ela sempre vai seguir um único sentido. E qual é o sentido? Do produtor. Por que se inicia no produtor? Porque é o organismo que vai utilizar, certo, a fonte luminosa, certo, ou outros compostos, para produzir o seu próprio alimento, certo? E esse produtor vai servir de alimento para os consumidores e, posteriormente, os consumidores serão decompostos pelos decompositores. Então, lembre-se, numa cadeia alimentar, o fluxo de energia ele é sempre unidirecional. Por que eu estou enfatizando isso? Porque esse fluxo de energia unidirecional só acontece exclusivamente na cadeia alimentar, beleza? Outro detalhe importante. É importante frisar que a cada nível trófico, menos energia é passada. Como assim, professor? Vamos entender nessa cadeia alimentar que eu montei para vocês. Acompanhem comigo. Nós temos aqui o Sol, que é a fonte luminosa. Nós temos uma plantinha, o gafanhoto, o sapo, a cobra e um falcão. Então vamos lá. Essa planta ela vai utilizar a fonte luminosa, os raios solares, para produzir o seu próprio alimento, certo? Esse alimento que a planta produz vai servir tanto para ela como também para os demais níveis tróficos. Então vamos entender. O gafanhoto se alimenta da planta, certo? O sapo se alimenta do gafanhoto. A cobra se alimenta do sapo e o falcão vai se alimentar da cobra. Isso é uma cadeia alimentar. Observe que o fluxo de energia ele é unidirecional. Observe a setinha, ele é unidirecional. Começou no produtor, que é a planta, e terminou lá no falcão, que vai ser decomposto quando ele morrer pelos decompositores, beleza? Bactérias e fungos. Agora eu quero que vocês prestem atenção para que eu possa explicar como é que acontece esse fluxo de energia de uma forma mais detalhada. Aqui nós temos essa barra, essa coluna em amarelo, que vai representar a energia em cada nível trófico, certo, pessoal? Os organismos produtores, no caso essa plantinha, ela vai utilizar a energia luminosa do Sol para produzir energia. E toda a energia que ela produz na forma de energia química, ou seja, material, que vai servir de alimento para ela e quem sabe para todos os níveis tróficos, é chamado de PPB, produtividade primária bruta. O que é isso, Renê? Calma que eu vou explicar, certo? É importante lembrar também que essa plantinha ela vai gastar energia também, porque ela precisa, como é que eu posso dizer, realizar os seus processos metabólicos. As plantas também gastam energia para que elas possam sobreviver. Elas simplesmente não produzem alimentos só para que um outro ser vivo possa se alimentar dela. Ela produz alimento para que ela também possa se manter, ela possa utilizar aquela energia que ela produz como também uma fonte de manutenção de vida. Então, o que acontece? É aqui que vai surgir o PPL. Professor, o que é PPB e PPL? Vou explicar para você agora. A produtividade primária bruta, o PPB, é toda a energia produzida em determinado ecossistema. Vamos imaginar um ecossistema com várias plantinhas dessas que tem nessa cadeia alimentar. Toda a energia que é produzida por essa população de plantinhas, toda a energia que é produzida, e por onde é que eles produzem essa energia? Utilizando a fonte luminosa, que no caso é o Sol. A planta, por meio da fotossíntese, ela utiliza a energia luminosa
para produzir matéria orgânica que vai servir de alimento para os seres vivos da cadeia alimentar e também na teia alimentar, beleza? Então o que acontece? Toda a energia que é produzida por essa planta toda, total, é chamada de ppb. E o que é a ppl, professor? É a que de fato circula na cadeia alimentar, ou seja, é o desconto do consumo do produtor sobre o produto total. ppb menos o metabolismo, igual a ppl. O que está querendo dizer? Eu vou simplificar para você agora. A planta, ela utiliza a energia luminosa para produzir matéria orgânica. Ela produziu uma quantidade X de matéria orgânica de energia. Essa energia ela não vai ser disponibilizada totalmente para a cadeia alimentar, especificamente para o consumidor primário. Por quê? Porque a planta ela também vai gastar energia nos seus processos, ela precisa se manter. A planta também vai utilizar, tipo assim, ela não produz, como eu já falei, a energia só para servir de alimento para os outros seres vivos. Ela produz energia para que ela também possa utilizar aquela energia para que ela possa se manter. Ou seja, ela produz uma quantidade total de energia, porém ela também vai gastar energia. O que vai acontecer com essa produtividade primária total? Ela vai diminuir, certo? E esse desconto entre a produtividade primária bruta e o que ela gasta é o que nós chamamos de ppl, produtividade primária líquida. Então o que acontece? A quantidade de energia que vai ser disponibilizada aqui para o gafanhoto vai ser menor do que a quantidade que ela produziu assim que ela fez o seu processo de fotossíntese. Por quê? Porque ela também gastou energia no seu processo de manutenção, nos seus processos metabólicos como de respiração. A mesma coisa vai acontecer com o gafanhoto. O gafanhoto ele também vai perder energia para o ambiente. Então, a quantidade de energia disponível para o sapo se alimentar do gafanhoto já vai ser menor em relação a que o gafanhoto se alimentou do produtor, no caso da plantinha. A mesma coisa vai acontecer com o sapo. O sapo vai perder energia porque ele vai realizar processos de excreção, respiração e até mesmo processos de digestão que gastam energia, certo? Então a quantidade de energia disponível para a cobra já vai diminuir. Mesmo no caso da cobra, ela também vai gastar energia nos seus processos metabólicos. A energia já diminui ainda mais. E o que acontece? Quando o falcão vai se alimentar, a quantidade de energia já é bem menor. Observe o tamanho dessa coluna que representa a energia no nível trófico, comparando a do falcão, que ela é o consumidor quaternário no quinto nível trófico, quando comparado com a do produtor. Observem a diferença bem maior do produtor do que a do seu último nível trófico, no caso aqui do falcão. Então preste atenção no que eu vou dizer agora, certo? Quanto maior for uma cadeia alimentar, maior será a perda de energia. O contrário também é verdade. Quanto menor uma cadeia alimentar, menor será a perda de energia. Porque, como eu expliquei aqui, quanto maior for uma cadeia alimentar, mais organismos essa cadeia alimentar vai ser composta, ou seja, mais organismos para dissiparem energia para o meio. Vamos observar esse exemplo para vocês entenderem. Se essa cadeia alimentar ela se encerrasse aqui na cobra, observe que a quantidade de energia disponível ela seria maior do que se ela se encerrar aqui no falcão. Então, lembre-se, fixe isso na sua cabeça. Quanto maior for uma cadeia alimentar, maior será a sua perda de energia. Quanto menor for uma cadeia alimentar, menor será a perda de energia. Ou seja, quanto menos organismo, mais a energia vai ser conservada, porque vão ter menos organismos para consumir essa energia. À medida que ela flui nos níveis tróficos, ela diminui. Não esqueça disso. Já vi muitas provas cobrando isso. Lembre-se, a cada nível trófico, a energia ela diminui. E lembre-se que sempre a energia é no sentido unidirecional. Beleza? Aqui uma simplificação do que é a cadeia alimentar, composta por produtores, consumidores, os decompositores, bactérias e fungos. Quem são os produtores? As plantas e os consumidores, herbívoros, carnívoros e onívoros. Lembrando que o fluxo de energia ele é sempre unidirecional, como eu já expliquei, e a quantidade de energia diminui a cada nível trófico. Beleza? Vamos agora entender a teia alimentar. A teia alimentar, pessoal, é o conjunto de cadeias alimentares mais complexas que se intercruzam na natureza. Como assim? Aqui um exemplo de uma cadeia alimentar.
De uma forma bem simples, para vocês entenderem, uma teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares juntas, certo? Dentro de um ecossistema, dentro de um ambiente, vários organismos eles servem de alimento às vezes para mais de um outro organismo. Isso nós chamamos de teia alimentar, certo? Então lembre-se, uma teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares juntas, certo? Então vamos apresentar essa mesma imagem para vocês entenderem. Um detalhe importante, na teia alimentar, um organismo ele pode ocupar mais de um nível trófico ao mesmo tempo. Por quê? Vou explicar para você nesse esquema. Acompanhe comigo. Nós temos aqui o capim, que será o produtor, beleza? O gafanhoto, ele vai se alimentar desse capim, ele será o consumidor primário, certo? Esse gafanhoto vai servir de alimento para o sapo, que será o consumidor secundário. Esse sapo vai servir de alimento para a cobra, certo? A cobra será o consumidor terciário. E essa cobra ela vai servir de alimento para o falcão, que será o consumidor quaternário, beleza? Essa aqui, pessoal, é um exemplo de uma cadeia alimentar, ou seja, o que é a teia alimentar? É um conjunto de cadeias alimentares. Renê, cadê a outra? Tem outras aqui, mas eu vou mostrar outra para você ver. Acompanhe comigo agora em amarelo desse lado. Nós temos o capim, certo? O produtor. O coelho vai se alimentar desse capim, ele será o consumidor primário. E o falcão vai se alimentar do coelho e ele será o consumidor secundário. Agora eu quero que você preste atenção nessa cadeia alimentar em vermelho e nessa cadeia alimentar em amarelo. Observe, como eu já falei, que a teia alimentar ela é formada por várias cadeias alimentares. E aqui eu só citei o exemplo de duas cadeias alimentares presentes nessa teia alimentar. Beleza? Observe. O falcão, nessa cadeia alimentar em vermelho, ele ocupa o quinto nível trófico, certo? Lembre-se, primeiro nível trófico dos produtores e assim por diante. Segundo, terceiro, quarto e quinto. Nessa cadeia alimentar, ele ocupa aqui o quinto nível trófico. Quando nós vamos para essa cadeia alimentar em amarelo, ele vai ocupar, pessoal, o terceiro nível trófico. Então, preste atenção que em uma teia alimentar, que é formada por várias cadeias alimentares, um mesmo organismo ele pode ocupar mais de um nível trófico ao mesmo tempo. Isso vai depender da cadeia alimentar que você leve em consideração, certo? Entendeu? Se não entendeu, volta e assiste esse trecho de novo, beleza? E por fim, nós chegamos nos decompositores. Quem são os decompositores? São organismos heterotróficos que realizam o processo de decomposição e atuam sobre todos os seres vivos. Como exemplo de decompositores, podemos citar os fungos e as bactérias. Certo? Aqui nós temos a imagem de representação dos decompositores. Podem observar, pessoal, a setinha apontando tanto do produtor, beleza, quanto do consumidor primário também, quanto do sapo que vai consumir o gafanhoto, todas apontadas para os decompositores. Ou seja, o que está querendo dizer? Todos os seres vivos da natureza, eles são decompostos quando eles morrem. Por que isso é importante? Quem decompõe esses seres vivos? Os decompositores, principalmente fungos e bactérias. Qual é a principal função deles? É de reciclar a matéria, porque imagina aí, se todo ser vivo que morresse ele não fosse decomposto, isso seria muito trágico, ou teria uma população enorme de seres vivos que não eram decompostos, isso não seria interessante. O que a natureza desenvolveu? Os organismos que morrem, eles são decompostos e voltam essa matéria orgânica, essa energia para o ambiente, certo? Então, a principal função dos decompositores é isso, é da reciclagem da matéria. Ele vai decompor os seres vivos e realizar esse processo. Beleza, pessoal? Então, galera, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, já clica no gostei. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. E não esquece de ativar o sininho, porque isso é muito importante para que você possa receber a notificação das próximas videoaulas. Então, a gente se vê na próxima videoaula. Valeu!